Gênesis capítulo de número 7, meus irmãos, nos ensina isso. Todo crente tem que ter a consciência da continuação da vida. Essa semana nós tivemos a triste notícia da morte de uma grande personalidade brasileira, Augusto Liberato. Muitos se sensibilizaram com a perca da existência da vida deste homem. Muitos choraram, muitos oraram pela família deste homem. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos olhar para a morte, tomar como lição, e nós que estamos vivos, nos preparar para o juízo de Deus. A palavra de Deus diz isso. Tomem os vivos por lição e se preparem para encontrar com Deus. Irmãos, isso não é pregado por aí. Ninguém prega, meus irmãos, sobre isso. Onde é que nós ouvimos, meus irmãos, uma pregação de que há uma continuidade após a morte? Somente no Evangelho de Cristo Jesus. E nós temos que entender isso claramente. A nossa história, meus irmãos, não acaba aqui, neste mundo. Deus, irmãos, Ele vai continuar com a nossa história. Abram comigo, por favor, para a 2 de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. O contexto aqui, irmãos, é o contexto profético em que Pedro está dizendo o que vai acontecer nos últimos dias. Ele recebeu de Jesus essa revelação. E ele vai dizer aqui para a igreja, para que nós possamos nos preparar. Veja só o que ele diz. Virá, entretanto, como o ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Percebam que não vai ser mais com água, que os fundamentos desta terra vão ser abalados. Como é que, irmãos, a terra vai ser, irmãos, agora tratada com fogo? E vai dizer aqui, Pedro, que se desfarão, os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então percebam, meus irmãos e irmãs, que nós estamos andando para o final de todas as coisas. Haverá, irmãos, um juízo de Deus. E o juízo de Deus, irmãos, ele está vindo, irmãos, sobre essa terra. E nós temos que entender isso. E que a maldade do homem tem crescido sobremaneira, a perversidade, a imoralidade, a perversão ética. E nós temos visto, irmãos, a destruição das famílias, a destruição dos nossos jovens, adolescentes morrendo cedo, adolescentes cada vez mais novas ficando grávidas. E nós temos visto, irmãos, a promiscuição de toda a terra. O homossexualismo predominar. E a maldade tem se multiplicado nos nossos dias. Isso vai piorar e vai piorar. E assassinatos horrendos, coisas horríveis, irmãos. Pessoas sendo sequestradas, e tráfico de vida humana. E nós vemos, meus irmãos, cada vez mais histórias horrendas. E nós não vemos limites para a maldade humana hoje. Nós temos que entender, meus irmãos, que as nuvens escuras do juízo de Deus, os ventos procelosos, furiosos de Deus estão chegando. Um novo dilúvio virá, não com água, mas o dilúvio do fogo e da ira de Deus. Vai dizer Pedro que virá como o ladrão.
e vai ser, irmãos, os elementos da terra todos desfeitos e abrasados e destruídos pelo fogo da ira de Deus. Mas, irmãos, depois do juízo haverá continuação. Apocalipse, irmãos, capítulo de número 20. Leiam comigo, por favor. Olhem comigo, Apocalipse, capítulo de número 20. Versículo de número 11. Nós temos aqui, meus irmãos, a informação do que vai acontecer. E leiam comigo. Verso 11 a 15 diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Percebam, meus irmãos e irmãs, essa é a linguagem, uma linguagem de destruição. Isso não é pregado nos nossos dias, irmãos. Nós não vemos os pregadores alertando as pessoas para o juízo iminente de Deus, para o dilúvio da ira de Deus que vai recair sobre essa sociedade caída, sobre a vida dessas pessoas caídas. E os incrédulos, eles não têm ouvido sobre isso. E eles não têm, irmãos, os seus ouvidos alertados que haverá um juízo e uma morte, uma segunda morte. E as pessoas estão vivendo a sua vida, dando-se em casamentos, e festejando, e brincando com a vida. E estão perdendo a sua alma. Isso é sério. As nuvens do juízo de Deus estão chegando. E as pessoas não estão se apercebendo. Mas nós, meus irmãos, estamos tranquilos. E nós temos que ficar tranquilos. Porque nós somos crédulos. Nós cremos na palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina? Que depois da morte, depois do juízo, haverá uma continuação. Capítulo de número 21. Vejam comigo, por favor, meus irmãos, todos juntos. A partir do verso de número 1, vai dizer assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Percebam, meus irmãos e irmãs, capítulo de número 20 de Apocalipse, destruição. Capítulo de número 21, depois do juízo, continuação. Deus vai continuar com a nossa vida.
nós não teremos um fim triste, um fim lamorioso, que todos têm que chorar, e todos vão se penalizar. Não, a vida do crente, irmãos, e a morte do crente não é para se penalizar, mas é para cantar louvores a Deus, porque depois daqui haverá uma continuação, onde não haverá choro, nem lágrima, nem dor, e nós estaremos muito melhor. Por isso, no funeral de todo crente, não tem que ter choro, tem que ter felicidade, porque a vida dele está continuando. Acaba-se aqui, por um breve tempo, mas a continuação está em viver com Cristo, na glória para todo sempre. Que alegria, que felicidade. Não precisamos aqui nos deprimir, porque nós vamos estar com Cristo, onde é infinitamente melhor.